Aqui, pessoal, voltei! Vejam só, estamos aqui agora para as atividades da aula de artes, né? Semana passada, corri, ó, chegou até cansado. Semana passada estávamos na nossa revisão de conteúdos e a partir de agora segue as atividades. E nós estávamos falando, né, destes povos que vieram para este Brasil e construíram aqui uma civilização, uma outra civilização, né? Porque na verdade já tinha os índios aqui. Então construíram uma civilização partindo desta cultura europeia. E nós vamos falar hoje sobre os primeiros fotógrafos brasileiros, né? Interessante que surgiu em 1833, lá na Europa, a invenção desta máquina fotográfica. Máquina esta que começa a colocar em desespero todos os artistas pintores da época, porque até então só eles eram as pessoas responsáveis por fazer retratos de alguém. A partir do instante que inventam-se a máquina fotográfica, esses artistas têm que se reinventar. Só que hoje nós não vamos falar desses pintores. Nosso foco hoje são os fotógrafos, especificamente do Brasil, desta época de 1830 por diante. Então, nós estamos falando de um dos fotógrafos importantes a ser citados, que é Louis Jacques Mandé Daguerre. Esse é importante que ele vem para cá, ele vem da Europa para o Brasil e vem com este invento, né? Como os recursos na época eram muito caros, tinha que se capturar a luz por meio de um filtro, de um papel com prata e aí por diante, como era muito complexo, ele criou um processo fotográfico um pouco mais simples e mais barato, que aí surge o nome deste processo com o nome dele, que é o daguerreóptico, tá? E ele vem para cá com essa invenção da máquina fotográfica. Com isso, quem fica de olho neste cara inteligente com esta novidade? Dom Pedro II, já um vanguardista. Na época, ele tinha apenas 14 anos de idade e já via o futuro desta invenção. Então, ele contratou Louis, olha, quase eu, hein? Louis Jacques, para fazer os registros das obras no Brasil e também das belas paisagens, assim como também fotos da família real, como vocês podem ver nas imagens que seguem agora. Viram? Então, Daguerre, ou Louis Jacques, ele faz esses registros dessas imagens, certo? Um outro também artista importante é o Marc Ferris. O importante, antes de citar o Marc Ferris, falar para vocês que todas essas imagens do Louis Jacques Mandé Daguerre estão no Museu da Biblioteca Nacional, que vocês podem encontrar no site que eu estou colocando aqui para vocês. Neste site vocês podem consultar todas as imagens que faz parte do acervo chamado Teresa Cristina Maria. É o nome da esposa de Dom Pedro, onde intitulou-se o nome deste acervo, Teresa Cristina Maria. Tá? Consultem lá no site, vocês conseguem observar mais fotos e imagens deste processo criativo do Luiz. Ok? Agora falando sobre o Marc Ferris, ele é brasileiro, estudou na França e aqui no Brasil ele tira fotos também da paisagem, mas o interessante desse artista é o olhar. Tudo, né? Quando a gente fala assim, professor, tudo é obra de arte? Não, nem tudo é obra de arte. Depende do olhar. Um olhar crítico faz com que uma foto não seja uma fotografia, que uma selfie não seja uma selfie, tá? Depende-se de um olhar
crítico, reflexivo, artístico sobre as coisas, sobre os objetos, tá ok? Então, o olhar deste artista estará para o quê? Para as pessoas. Então, ele tem uma sequência de fotografias sobre o cotidiano das pessoas. Então, ele vai filmar as pessoas na safra de café, vai fotografar as pessoas no seu cotidiano nos centros da cidade. E com isso, ele registra algumas profissões, como vocês podem ver nas imagens a seguir. O interessante ao a gente observar essas profissões, elas existem hoje. A gente vai ter algumas profissões que existem até os dias de hoje. Por exemplo, quando a gente vê aquela imagem do amolador, é uma profissão que existe hoje. Difícil de encontrar esse profissional, mas existe. E eu pergunto a vocês, vocês conhecem alguma profissão que não existam mais? Por exemplo, a geração de vocês talvez nem conheçam. Vocês sabem o que é um datilógrafo? Eram pessoas que utilizavam a máquina de escrever. Então era uma profissão você datilografar as coisas na máquina de escrever. Ó, um segredinho aqui entre nós, hein? Eu fiz curso de datilografia. Então segue a atividade de vocês então, pessoal. Missão: fazer um desenho sobre uma profissão extinta. Ah, se você não sabe, pergunta para o teu pai, pergunta para tua mãe, pergunta para o vizinho de longe. Sobre alguma profissão extinta, uma profissão que existiu no passado e hoje não existiu mais. E eu vou dar uma segunda opção também para vocês. Então, ou vocês podem fazer um desenho de uma profissão extinta, ou com o passar dos tempos também, as profissões elas vêm se modificando e transformando. O que antes era só caracterizado como uma profissão feminina ou uma profissão masculina, hoje ambos os sexos podem fazer. Então vocês podem também fazer um desenho que no passado era característico de ser de mulher ou de homem. Então vocês têm essas duas opções: ou fazer um desenho de uma profissão extinta que não exista mais, ou um desenho que era caracterizado por gênero, homem ou mulher. Onde vocês vão me mandar essas mensagens, essas atividades? Tudo no meu e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Ah, professor, e se eu não conseguir te enviar essas mensagens, essas atividades via e-mail? Não tem problema. Deixa no caderno, quando retornarmos para a escola, eu vou acompanhar essas atividades. Ah, professor, e o colega que não está acompanhando essas atividades? Vocês podem divulgar, se você sabe quem é, vai lá, socializa as atividades, explica para eles o que tem que fazer, ou quando nós retornarmos dessa pandemia, os alunos vão ter um período de recuperação intensiva. Então eles vão ter que dar um jeito de colocar esses conteúdos em ordem, tá bom? Isso a gente vai ver quando retornarmos para a escola. Não vamos entrar em desespero agora, tudo bem? Então, a atividade, postem aqui no meu e-mail, que assim, quando no meu próximo vídeo, eu coloco já as atividades de alguém que me mandou aqui. Também, se não me mandou, eu inicio com uma imagem que eu possa ter feito relacionada à atividade. Tudo bem? Então, para vocês, até a próxima terça-feira, toda terça-feira, videoaula de artes aqui no blog do Francisco Milton. Namastê, pessoal! Fiquem em casa!